Bom, começou a gravar, né? Então, boa noite, meninas. Hoje a aula vai ser sobre análise combinatória. Como vocês sabem, nessa fase de revisão, né, nessa fase final, a gente está fazendo uma aula teórica e uma aula de exercícios. Então, hoje comigo vai ter a parte teórica dessa matéria e amanhã vocês vão ver bastante exercícios, a aplicação de tudo isso com a Maria. Mas, também, para facilitar o entendimento, eu trouxe alguns exercícios, tá? E, assim, eu vou dar um tempo para vocês fazerem os exercícios. Eu sei que vocês já tiveram essa matéria, e mesmo se vocês não tiveram, eu acho que é bom a gente tentar também dar uma tentada para pegar a matéria, tá? Bom, então qualquer momento vocês podem me interromper, vocês sabem disso. E vamos lá. Bom, então o que é a análise combinatória, né? Ela é uma área da matemática que ela estuda métodos, técnicas, que ela ajuda a gente a resolver problemas relacionados com contagem. Ela é muito utilizada para estudos, né, sobre probabilidade, fazer análise das possibilidades de combinações e entre diversos objetos, diversos elementos. E aí a gente vai vendo isso ao longo dessa aula. Bom, e aí a gente, antes de tudo, a gente entra no princípio fundamental da contagem, né? Que ele diz assim, que se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras e uma decisão 2 pode ser tomada de M maneiras, e essas decisões são independentes entre si, então o número de combinações possíveis entre essas duas decisões é calculado por N vezes M. Então, resumidamente, o que diz, né, essa postula, esse teorema? Ele diz que o princípio fundamental da contagem, basicamente, você multiplica o seu número de opções entre as escolhas que lhe são dadas. Então, você tem opções e as escolhas. Basta você multiplicar esses dois que você vai ver as possibilidades que você tem. E aí, para iniciar, eu trouxe um exemplo. E aí eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Então, tá dizendo assim: uma lanchonete vende promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, vou dar até 9:06 para vocês resolverem, e aí eu coloco a resposta correta aqui para vocês. Se vocês terminarem antes, coloquem no chat ou podem falar também. Ó, como eu estava falando, vou voltar aqui no princípio da contagem. O princípio da contagem, ela diz assim, que você tem uma quantidade de opções e uma quantidade de escolhas. Quantidade de opções e quantidade de escolhas. E para você saber quantas combinações você pode fazer com esses dois, basta você multiplicar. Então, por exemplo, eu tenho 2 tipos de lanche e 6 tipos de bebidas. Quantas combinações eu posso fazer com a bebida e com o lanche? Basta multiplicar o 2 com 6 e aí vai dar 12. Então, posso fazer 12 combinações diferentes. Eu posso fazer uma combinação com milkshake e batata frita, ou batata frita com refrigerante, ou batata frita com suco de melão. Então, são essas as combinações. O resultado é a quantidade de combinações diferentes que você pode fazer.
Aí aqui no exemplo fala, uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches, que é o hambúrguer especial, o sanduíche vegetariano e o cachorro-quente completo. Com a opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos, suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e de baunilha. Considerando todas as opções que você tem, de quantas maneiras o cliente pode escolher seu lanche? De quantas maneiras diferentes, quantas combinações que ele pode fazer com esses lanches, esses lanches, sucos, sobremesas? Quando você leu, eu achei que era só do lanche. Então é de tudo, do lanche, do suco e do cupcake. Sim, todos. Ah, sim, calma aí. Vinte e quatro. Vamos ver. A resposta da Ana. Calma aí. Tudo bem, a gente espera. Não entrou mais ninguém, né? Tá. 24, vocês acham, né? Vou falar para vocês que existem 2 maneiras de a gente resolver esse exercício. A primeira é a gente desenhando. Então, o que que a gente tem? Tem 3 tipos de lanche. Tem 2 opções de bebida. Então, para o hambúrguer, eu tenho 2 opções de bebida. Então, eu desenho as 2 opções de bebida. Para o sanduíche, eu tenho 2 opções de bebida também. Então, eu desenho aqui. E pro cachorro-quente, eu tenho 2 opções de bebidas também. Tá, ilustrei, né, as possibilidades que eu posso fazer de lanche com bebida. Só que não é só lanche e bebida, também tem os doces, né, a sobremesa. Então, eu faço a quantidade de possibilidades também com a sobremesa, e aí eu vou ilustrando. Aí, no final, o que, que eu faço? Eu só conto aqui embaixo. Então, tem um, dois, ó. Aqui embaixo tem um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 possibilidades. Então, vocês acertaram. Parabéns, meninas. Então, tipo assim,
Essa é uma forma que vocês podem fazer, só que assim, eu não aconselho porque eu acho que isso toma muito tempo. Então, a segunda solução é bem mais prática, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, então, basicamente, é só você multiplicar a quantidade que você tem. Então, você tem 3 opções de bebida, 2 opções de lanche, ou 3 opções de lanche, 2 opções de bebida e 4 opções de doce. Então, é só você multiplicar essas 3 com 2 com 4 que vai dar 24. É uma forma muito mais fácil, muito mais prática e rápida. Então, foi assim que vocês fizeram ou vocês desenharam? Eu contei a quantia de lanche, daí era 3 lanches, aí eu coloquei 3 vezes 2, que era a quantia de suco, vezes 4, que era a quantia de cupcake. Ah, bem mais fácil. Você também, Sabrina? Sabrina tá quieta hoje. Bom, vocês Fiz o conseguiram mesmo pegar, que da Ana. vocês conseguiram pegar então essa primeira parte? Sim. Beleza. Sim. Só que pena que não fica só assim também, né? É. Bom, aí agora, deixa eu passar aqui. Aí agora a gente vai aprender, né, os tipos de combinatória, porque como a Ana disse, se ficasse só daquela forma seria muito fácil, né? E na matemática a gente gosta de dar uma complicadinha, né? E antes da gente compreender quais são os tipos de combinatória, a gente tem que compreender também que a gente trabalha muito com fatorial dentro da análise combinatória. O que é um fatorial? Basicamente, o fatorial é quando você multiplica um número pelos seus antecessores. Então, aqui embaixo eu tenho 5. Aí, vou fatorar esse 5. Como que eu fatoro 5? Eu multiplico 5 pelo 4, pelo 3, pelo 2 e pelo 1. Então, é sempre o antecessor daquele número. E aí, eu multiplico até o número 1. E aí, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. O 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 3.600, não, 3.628.800. E aí, tem uma regra básica na análise combinatória que fatorial de zero é igual a 1 e fatorial de 1 é igual a 1. Então, é assim, não me pergunte por quê, é uma regra. Tem coisa na matemática que não adianta perguntar o porquê, é só entender que é uma regra, tá? Então, fatorial de zero é 1 e fatorial de 1 é 1. Pode ser que caia, que isso seja uma pegadinha numa prova, então é bom saber. Bom, e aí a gente entra para a parte de tipos de combinatório. Então, a primeira parte é. Então, o arranjo são tipos de agrupamentos que eles são ordenados, que formam um elemento de um conjunto. Aqui, a ordem, ela importa, tá? Então, tem aquele negócio, a ordem importa, não importa, que a ordem importa. Como assim a ordem importa, a ordem não importa? Tipo assim, se eu colocar, deixa eu ver, se uma pessoa tá com mais votos em uma candidatura e a que mais tem votos vai ser prefeito, e a que tem menos votos vai ser vice-prefeito, a ordem importa, né? A ordem que um sai na frente do outro importa, entendeu? Por exemplo, o time A. Não, existem 3 medalhas no futebol, né? Aí tem a de prata, a de bronze e a de ouro. O time vencedor, ele vai ganhar o de ouro, né? Então, importa a ordem que vai ser entregue para ele, entendeu? Basicamente isso. Aí, no arranjo, a gente tem uma formulinha, né? Todas têm uma formulinha e a do arranjo é ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, N é sempre a quantidade de opções. Então, por exemplo,
Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Ó, uma turma iniciou uma votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma, com 20 alunos, sendo que o mais votado será representado e representante e o segundo mais votado vai ser o vice-representante. Dessa forma, de quantas maneiras distintas a escolha pode ser feita. Então, ó, vou dar uma ajudinha para vocês. O N é a quantidade de alunos que tem. O P é a quantidade de lugares que tem. Então, é a quantidade de vagas. Então, dei um grande spoiler aí para vocês. Vou dar uns 5 minutos para vocês resolverem. E aí, a gente volta aqui e eu mostro a resposta, mas devagarzinho, porque eu já mostrei, né? Duda, tá por aí? Oi. A Sabrina pediu para você explicar de novo, por favor. Tá. Deixa eu ver. Oi, Camila, boa noite. Vou explicar de novo. Ó, na parte do arranjo, é uma parte que a ordem importa. A ordem que cada elemento está. E aí, quando a ordem importa, a gente tem essa fórmula, que é a fórmula do arranjo. Então, é ANP é igual a N, que é a quantidade vamos lá, pessoas. Tem pessoas e vagas. Então, ele vai ser sempre a quantidade de pessoas, objetos, pessoas e objetos. E P vai ser a quantidade de vagas, posições. Então, vai ser sempre assim. Sempre pensa que o P vai ser a quantidade menor que vai estar no problema. Pensa sempre nisso que vai sempre dar certo. E N é sempre a quantidade maior que está no problema. Então, N fatorial dividido, que é a quantidade de pessoas, dividido pelo N, que é a quantidade de pessoas, menos a quantidade de vagas, de posições, tudo isso fatorial. Aí, a gente tem uma quantidade uma turma iniciou uma votação, né, para escolher o representante e o vice-representante. Então, todo mundo sabe, né, que o mais votado vai ser o representante e o segundo mais votado vai ser o vice-representante. E aí, o que significa que a ordem importa? A ordem, por exemplo, quem receber mais votos vai ser o representante. Então, isso indica que quem recebe mais voto é importante. Receber mais voto é muito importante, porque vai ser o representante. Se fosse como fala, gente? Uma eleição, né, nacional de presidente, então o presidente é importante, né? Quem é mais votado. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Tipo, ordem importa, significa que é importante a pessoa estar em primeiro lugar ou em segundo lugar, ou tanto faz, sabe? Por exemplo, tem uma quantidade de bancos. Vai importar se você senta no primeiro banco, no segundo banco, no terceiro banco? Não vai importar, porque é tudo banco. Agora, nesse exemplo, o vice-representante. Então, quando a gente está falando de arranjo, a gente está falando que tem uma importância aí a ordem que a pessoa recebe, tá? Então, aí tem essa fórmula aqui, que é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Deu para pegar? Daí tem para resolver que ele tem que usar essa fórmula. Isso, no arranjo. Mas para fazer aquele exercício que você passou agora, usa essa fórmula ou não? Sim, esse aqui sim. Mas se tem só um valor, como que eu posso fazer?
Ó, não tem um valor. Porque, ó, são 20 alunos para quantas posições? Duas. Isso. Tá, vou tentar aqui. Pegou, Sabrina? Ou quer que eu explique de novo? Quando eu mostrar o exercício, dá para pegar mais fácil. Tá bom, Ana. Camila tinha entrado, né? Calma. Camila, você conseguiu fazer? Tudo certo, Sabrina? Calma aí. Tudo certo, Sabrina? Tá. Vou mostrar para vocês. Eu acho que ficou um pouco confusa essa parte do arranjo, mas eu vou explicar de novo. Bom, quando a gente está trabalhando com análise combinatória, uma das formas é um dos tipos é o arranjo. O arranjo, o que é a parte do arranjo? O arranjo é quando a gente tem uma ordem e a ordem desse arranjo importa. E o que significa que uma ordem importa? Significa assim, por exemplo, quando você vai sentar no ônibus e existem, sei lá, 6 quantidades de assentos para 6 quantidades de pessoas.
Importa em qual assento cada pessoa vai sentar, quem vai sentar em cada assento? Não importa, porque, afinal de contas, todo mundo vai estar sentado. Agora, por exemplo, em campeonato, em uma corrida, primeiro quem chega depois, importa, porque quem recebe mais votos em uma, em uma eleição é sempre o ganhador, né? O representante, o presidente, o prefeito. Então, importa quem recebeu mais votos. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É, existem situações da vida que importa. Então, receber mais votos importa, chegar em primeiro lugar importa. Agora, existem outras situações que não importam. Então, quando importa, a gente vai trabalhar com o arranjo. E aí, a gente tem esse exemplo aqui. Uma turma, vou ler de novo, tá? Uma turma iniciou uma votação para escolher um representante e um vice-representante. Então, eles vão escolher o quê? Um representante e um vice-representante. Existem duas vagas. São duas vagas diferentes. Uma mais importante que a outra. Quantas pessoas vão estar disputando essa vaga? 20 alunos. Sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado vai ser o vice-representante. Dessa forma, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Então, está perguntando assim, de quantas maneiras, de quantas combinações diferentes pode ser feita com essa quantidade de alunos. Então, assim, pode ser que tenha Joãozinho e Maria, Joãozinho como representante, Maria como vice-representante, Maria como representante, Joãozinho como vice-representante. Ou então Joana como representante, com Joãozinho como vice-representante. Joãozinho, então, entendeu? Existem diferentes formas, diferentes possibilidades, e é isso que a gente quer calcular. Quantas possibilidades existem dentro dessa sala? E aí, para a gente calcular, a gente faz assim: a gente coloca a quantidade de alunos que a gente tem, né? O 20 fatorial, e aí embaixo a gente coloca a quantidade de alunos menos a quantidade de posições. Então é 20 menos 2. E aí fica, a gente vai fatorar esse 20 e vai fatorar esse de baixo também. Então 20 menos 2, 18. Então 18 fatorial. Aí aqui, quando a gente passa para cá, a gente vê que o 18 fatorial cortou com o 18 fatorial de baixo. Por quê? Porque é basicamente a mesma coisa. Então é só cortar, porque vai facilitar muito a nossa vida do que ficar multiplicando várias e várias vezes. Então, se tem fatorial embaixo e o mesmo fatorial em cima, você corta e já facilita a sua vida. Então, aí a gente só multiplica o 20 vezes 19, que vai dar 360 opções. Então, existem 380 maneiras diferentes de ter um representante e um vice-representante dentro dessa turma. Deu para pegar? Então, eu também pensei em fazer pelo o fatorial. Só que eu achei que teria que fazer o fatorial do 20 até o 1. Por que que você fez só do 20, do 19 e do 18? Então, porque o que acontece? O de baixo não é 18 fatorial e o de cima também não é 18 fatorial. Eu só simplifiquei, porque, ó, de 18 até o 1, se eu multiplicar, vai dar a mesma coisa que eu multiplicar o 18 até o 1 de cima. Então, se eu cortar, vai facilitar muito mais a conta, entendeu? Sim, mas não teria que fazer todos os fatoriais? Por que você fez só 3? Essa é a minha dúvida, entendeu? Ah, não, é porque assim, ó, tá vendo que aqui embaixo é 18 fatorial. E aí aqui em cima é 18 fatorial também. O que que aconteceu aqui? Eu poderia pegar esse 18 e ir até o 1. Ih, gente, achei que eu que tinha caído, viu? Vou dar um toque pra ela.
falando com ela aqui. Mas vocês entenderam por que parou no 18 lá, né? Por causa do que foi 20 menos 2, lá no primeiro. Aí cortou o 18 de baixo e o 18 final. Isso. E 18 fatorial, o que que é? 18 vezes 17 vezes 16, até chegar no 1, né? Ia fazer isso em cima e isso embaixo. Então só cortou para simplificar. Mas então, quando acontecer assim de ter o valor igual, se eu faço o fatorial a partir do número que está embaixo? Isso, em cima você faz até o que está embaixo, porque daí ele vai cortar. Tá? Então você não precisa expandir embaixo. Né? Só expandir em cima até chegar no mesmo valor de baixo, cortar, e com os valores dos resultados aí você multiplica. Ah, Entendeu? sim, agora eu entendi. E nem, por exemplo, se embaixo fosse 15 fatorial, em cima ia fazer 20 vezes 19 até chegar no 15 fatorial. Aí cortava com 15 de baixo, entendeu? Entendi. Já tá. Agora eu vou. Eu tentei ligar para você aqui, mas não deu certo. Deu pra entender, Ana, o que eu tava explicando? Sim. Ué. Bom, então deu para pegar esse exercício, né? Todo mundo entendeu? Sim. Professora, eu tinha mandado dúvida no chat, não sei se a senhora chegou a ver. Ah, eu não vi, você pode repetir? Poderia fazer por aquela forma que a gente já tinha estudado, que é tipo, quantas opções tem na segunda e na primeira e quantas opções tem na segunda e multiplicar esses dois números? Ou, tipo, se fosse primeiro, segundo e terceiro lugar em algum concurso, alguma coisa do tipo. Poderia fazer, tipo, tem 20 opções no primeiro, 19 no segundo e 18 no terceiro? Pra dar também as possibilidades ou não? Não, porque. Calma aí. Repete de novo para não entender. É que eu fiz considerando que, tipo, tem 20 opções pra pegar Uhum, o lugar de líder. Então vai ter só 19 pro de vice. uhum. Ah, eu queria saber se dá pra fazer desse jeito quando tiver, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro lugar. Ou se é Dá, melhor sim, mesmo ir por sim, essa sim. fórmula que tá. É porque essa é a forma mais certa de fazer, mas a forma que você fez também tá certa. Mas eu não indico fazer, porque pode ser que dê algum erro, entendeu? Tipo, o seu Entendi. pensamento, ele é certo. Porém, pode ser que dê um erro. Entendi, obrigada.
Bom, e aí a gente agora vamos falar sobre permutações. Basicamente, quando, eita, quando a gente fala de permutação, a gente está falando de fatoração. É basicamente isso. Então, a permutação são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Bom, eu vou dar um exemplo que é bem mais prático da gente compreender, né? Então, P de N é igual a N fatorial. Então, P de um número é o quê? É esse número fatorado. Então, aqui, de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem sentar em um banco com 6 lugares? Então, eu tenho 6 pessoas e 6 lugares. Quantas maneiras diferentes eu posso essas pessoas podem se sentar nesses bancos? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? Conseguiram? Conseguiram? Eu caí, será? Aguenta aí, peraí. Ah, tá. Trinta e seis. Quanto que deu o seu, Ana, ou Sabrina? Setecentos e vinte. Tá, vamos lá ver a resposta. A Camila acertou. Ó, como eu disse para vocês, fatoração é quando a gente multiplica o número pelos seus antecessores. Então, eu multiplicaria o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, tudo isso deu 720. Quando a Ana, ela multiplicou a quantidade de pessoas pela quantidade de lugares. Só que quando a gente, eu acho que foi isso que ela fez, mas quando a gente está trabalhando com permutação, a permutação, ela é quando a gente tem um número de elementos disponível, quando o número de elementos disponível é igual ao número de elementos, de elementos de um agrupamento. Então, aqui, quando eu tenho 6 pessoas e 6 diferentes assentos. Então, eu tenho a mesma quantidade de pessoas para lugares disponíveis. Então, eu sempre vou fazer fatoração. Certo?
Na verdade, eu fiz igual a Camila, da faturação, do 6 por 5 por 4. Só que deu um valor muito alto. Aí eu achei que não era, por causa de ter dado 720. Aí, como você chegou no 36? Daí eu fiz, como deu muito alto, eu fiz 6 vezes 6, entendeu? Uhum. Mas quando a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando com análise combinatória, é normal vocês verem número alto, tá? Então não me estranhe se der um número muito alto. É normal, tá bom? A Camila caiu, né, gente? Aqui. E é isso. Vocês conseguiram pegar esse exercício? Sabe? Eu tô lendo Maria o tempo todo. A gente vai aprender o último tipo de combinatória, que é a combinação. Então, a combinação é um subconjunto em que a ordem ela não importa. Então, a gente, a gente aprendeu sobre permutação, que é quando a quantidade por exemplo, lugares é a mesma quantidade de pessoas e a gente faz uma fatoração do número. A gente aprendeu arranjo, que é quando a ordem importa. E agora a gente vai aprender sobre a combinação. A combinação é quando assim, ó, nem aí, sabe? A ordem não importa. Então, a fórmula da combinação é CNP é igual a N fatorial, dividido por P fatorial, isso multiplicado por N menos P fatorial, tá? Então, N é o quê? Por exemplo, quantidade de pessoas. E P é o quê? Quantidade de lugares para elas sentarem, tá? Agora eu vou passar para o último exemplo. A aula já está acabando, mas já está acabando também aqui, tá? Então, aqui, a fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento. Então, eu tenho 3 pessoas para organizar um evento. Dentre as 10 pessoas que se candidataram. Então, eu tenho 10 pessoas que se candidataram para 3 vagas. De quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Então, o P com aqui, ó, o P com esse negocinho aqui eita, o P, ó, o N é a quantidade de pessoas, o P é a quantidade de lugares que, por exemplo, elas têm para sentar. E aqui, dentro do parênteses, é a mesma coisa, tá? Então, não importa se tem o negocinho, ou se tem o negocinho ou se não tem o negocinho. O N e o P vai ser a mesma coisa, tá? Vai significar a mesma coisa, só difere que um tem um negocinho e outro não tem. Tá bom? O P com negocinho, no caso, vai ser a quantidade de vagas e o P sem o negocinho também vai ser a quantidade de vagas. O N vai ser a quantidade de pessoas, o N com negocinho com fatorial, né? Vai ser a quantidade de pessoas e o N sem o negocinho, que é o entre parênteses, também vai ser. Então, eu vou deixar a fórmula aqui para vocês fazerem e eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem, que é a quantidade de aula que a gente tem. Tem como você voltar lá na pergunta para mim, né? De novo, por favor? Vou deixar aqui.
Posso colocar a resposta? Sim. Vou colocar aqui. Então, resposta não foi. Mas tá, ó, vou falar aqui para vocês. Aqui no lugar do N seria 20, 20, ó, seria 10 fatorial. No lugar do P seria 3 fatorial. E aí, aqui no parênteses seria 10 menos P fatorial. Ou 10 menos 3, né, no caso. E aí, 10 menos 3 daria 7. E aí, como eu sei que em cima eu vou fazer fatorial e de 10, então eu vou fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Quando chega no 7, eu deixo um fatorial, porque aí eu posso cortar. E aí eu corto o 7 fatorial de baixo com o 7 fatorial de cima, e aí fica só 10 vezes 8 vezes, 10 vezes 9 vezes 8. E embaixo vai ser 3 fatorial. E aí 3 fatorial eu faço 3, eu fatoro, né? Então fica 3 vezes 2 vezes 1. E aí 10 vezes 9 vezes 8 vai dar... Deixa eu ver aqui, vai dar 720. E embaixo, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, né? E aí, 720 dividido por 6 vai dar 120. Vocês chegaram nesse resultado? Não cheguei nesse resultado, mas estava fazendo do mesmo jeito que você, só que não deu tempo de terminar. Então, meninas, vocês conseguiram, tipo, pegar o... Mas vocês conseguiram pegar bem o conteúdo? Tem um vídeo que eu coloquei do YouTube, gente, e só tem exercícios, assim, são 40 minutos só de exercícios. Então, se vocês querem exercícios, vai ter. Também deixei a referência da aula que eu peguei. E é isso, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Deus, pode parar de gravar, por favor. E é isso, meninas. Corram para outra aula, senão o professor vai ficar preocupado.